no livro de 1 Samuel 18 e o versículo 6. Do versículo 6, irmão, nós vamos conhecer a origem da inveja de Saul. A origem, ou seja, o início, onde começou, da onde se despertou a inveja de Saul. E por motivo da inveja de Saul, os irmãos vão entender, foi aí que Davi começou a ser provado através do amor. Ou seja, o espírito da inveja estava em Davi, no Saul, e o espírito de Deus estava em Davi. Aí nós vamos entender, porque a Bíblia é base para nós entender o tempo de hoje. Nós sabemos que estamos numa nação brasileira, que nem a nossa, conhecemos nosso país, e que nós sabemos que quando nós falamos de Saul e quando nós falamos de Davi, nós vamos falar dos poderes da época. Por quê, irmão? Porque Davi era rei, Saul também rei. Mas nesse início, ainda Davi estava na prova, porque o rei era Saul, e Saul estava com o espírito do erro, da maldade, da perversidade, mas era o rei. Eu quero trazer os irmãos para vocês conhecerem aonde está o maligno, aonde opera o maligno, para que nós não possamos estar matando, condenando as pessoas, porque nós, muitas vezes, a gente leva uma maldição àquela pessoa, mas desde que quem está por detrás daquela pessoa é um espírito maligno. Por isso que Paulo, ele diz assim, irmão, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Quer dizer, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra os principados, as potestades, os espíritos dominadores. Então nós estamos vendo a condição do nosso, exatamente o nosso tempo de hoje, como é que está a nossa justiça, o nosso país, a nossa nação. Não sei se os irmãos, acho que todo brasileiro está acompanhando aí, como é que está a grande guerra no nosso país. Nós sabemos que há principado, irmão? Há um principado das trevas cobrindo o país, e o diabo ele só vai operar a força dele, fazer a malignidade dele, quando tem alguém que dê a ele o coração. Porque o ser humano é tipo um automóvel. Quando Deus está no nosso coração, é Deus que nos guia. Quando o inimigo está no coração do homem, é o diabo que guia. E a perversidade que você vai ver do diabo é através das obras daquela pessoa. Qual é a obra que ela vai jogar, que ela vai manifestar? Se ela manifesta o amor, nela está o Espírito de Cristo. Se nela manifesta o mal, nele está o Espírito das trevas. É para nós entender. Apesar de nós estar aqui em pouca quantidade, mas uma só pessoa entendendo, ela vai passar para outras pessoas. Quando alguém estiver defendendo o maligno, porque, irmão, a gente vê muito cristão hoje, chama cristão porque eles dizem que são crentes, estão na igreja, mas eles estão defendendo o próprio anticristo. Eles estão defendendo o maligno pelo seu sistema de obra. Então, por isso que Jesus disse assim, olha, conhecereis a verdade
e a verdade libertará. Meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Tudo bem, irmão. Estou falando assim para os irmãos entenderem, e nós vamos ver uma grande disputa aqui dentro do tempo de Davi, no tempo de Saul, que era uma nação que nós nem existia, né? Mas o maligno estava usando lá naquele tempo, que os irmãos vão ver pela palavra. Então, o versículo 6, ele vai iniciar essa origem da inveja de Saul. Ele vai iniciar. Aqui a tradução da minha da King James, é uma Bíblia com a tradução americana, né? Os americanos, eles têm olhado muito para o Brasil, eles têm criado muitas traduções aí que se aproximam da nossa língua, porque se tiver inglês, irmão, nós não entendemos. Se tiver espanhol, nós entendemos. Se tiver em hebraico, nós não entendemos. Então, qual a língua que nós entendemos, né? Pouco nós entendemos e falamos muito errado, é a língua portuguesa. É uma língua muito complicada, difícil, mas nós entendemos a nossa língua. Então, a Bíblia, a King James, é uma Bíblia americana. A tradução dela por estes pastores americanos. E a João Ferreira de Almeida, ela é uma Bíblia muito conhecida. É uma Bíblia que vem das origens. E a gente tem visto que quando nós iniciamos o Evangelho, que eu tenho mais uma idade que vocês, era procurado nas igrejas, o pastor dizia: vocês comprem uma Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida. E a gente seguia aquela palavra do pastor, e a gente procurava no local que vendia a Bíblia, a João Ferreira de Almeida. Mas, irmão, ela tem, essa daqui é uma Bíblia bem nova, a King James, uma Bíblia que vem trazendo mais para o nosso dia a dia, né, para o nosso linguajar. Então, como já diz o texto, a origem da inveja de Saul. Tem Bíblia que não tem esse textário aqui. Então, eu estou aqui nessa palavra aqui para os irmãos entender, quem acompanhar aí também. Eu não sei qual a igreja que a pessoa se congrega, mas não tem problema, que a Bíblia, ela é uma tradução para todo ser humano. Então diz assim o versículo 6: quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cântico e dança, com tamborins, com música festiva e instrumento de 3 cordas. Então ele está aqui iniciando uma festa que, quando eles voltaram da guerra, porque o medo de Israel na época era o Golias, e Davi destacou aquele jovem, e ele matar Golias. Ele matou o gigante. Quando ele eliminou o gigante, ele abriu as portas para os soldados. Ele, naquele momento ali, era um momento que todos iam olhar para ele. Ninguém enfrentou Golias, ninguém enfrentou o gigante, o filisteu, mas Davi, ele, direcionado com o Espírito de Cristo, né, que o Espírito já estava, Jesus já estava ali agindo, ele foi lá, pela fé, enfrentou a barreira grande que estava naquela cidade, diante daquele rei, e o rei não tinha como conseguir vencer. Davi foi lá, cortou a cabeça do gigante, e a nação, irmão, naquela época, eles levantaram ali diante de Davi uma grande fé. Eles olharam para Davi, viram o tamanho de Davi, e olharam para o gigante, o tamanho do gigante, e um exército estava temendo. Davi foi lá e derrotou. É aí, irmão,
que nós vamos entender o que a Bíblia ela está mostrando aqui, porque quem era para ter feito isso aí era quem, irmão? Era o rei Saul. Era ele que estava no comando do exército, era ele que tinha de receber esses aplausos, de receber essa atenção da nação. É isso que nós temos de olhar exatamente para o nosso tempo. O nosso tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ter líder. Nós temos um presidente que é um líder. Nós temos, aleluia, todas as autoridades que estão na frente da nação para enfrentar as barreiras, para enfrentar as perseguições, para evitar que a nação seja apanhada, que a nação seja levada a cativeiro. Primeiro eles têm de enfrentar a liderança, o líder. E o líder tem que estar exatamente apoiado pela nação, pelo povo, porque o povo é uma força. E quando o líder, ele está sendo apoiado por aquela nação, ali nele tem um poder. É igual a igreja dessa, que nós temos aqui um líder que é Jesus. E nós temos de estar totalmente aliados com Jesus. Que ainda que se levante das trevas do lado, se levante de outra, nós somos dependentes de Cristo. Nós temos que lançar nossa fé, né? Porque o diabo vai se levantar para tentar tirar o nosso foco de Jesus. Então, irmão, é isso que nós temos de observar. A nossa liderança é muito importante para a nossa nação. Como pastor, é muito importante para a igreja. É ele que o inimigo vai focar. É ele que o inimigo vai querer derrubar. Nós vamos entender aqui, porque quando eles vieram da festa, irmão, quando ele estava ali, aí vem, vamos supor aqui, nós temos aqui Fortaleza, aí vem a nação Povo dos Baixos, e se reúne, tudo aqui em Fortaleza, das cidades, e se reúne. Mas na época ali, irmão, o destaque foi as mulheres. As mulheres, ela tem esse destaque na época, e como também tem hoje. Muito bonito estar aqui. Elas vieram, elas entraram naquele momento, naquela cidade, e o que elas fizeram? Elas começaram a cantar. Só que nesse momento que elas estavam cantando, ela dizia: Saul matava 1000 e Davi os seus 10 milhares. As irmãos entendem? Aí nesse momento ali, o espírito maligno, preste bem atenção, ele entra no coração de Saul. Aí diz: essa é a oportunidade de machucar a nação, essa é a oportunidade de calar o povo. Aí quem vai falar? Saul. Saul entra nele o espírito da inveja. Qual é a inveja, irmão? Porque o louvor, o aplauso, a glória que era da vitória da guerra era para Saul, que era o rei, mas as mulheres estavam dando a quem? A Davi. Aí, por que Davi? Davi era um soldado, Davi era ali um guerreiro. Mas é hoje que nós vamos entender, irmão, porque a afronta do meio das nossas autoridades, porque eles têm entrado neles um espírito maligno, que eles não olham para a nação, eles olham para a glória. Eles querem ser autoritários lá em cima, eles têm de ser vistos. Aí nós vamos entender, todo mundo de mão vedada, olhada, voz para o presidente. Aí o presidente fica daquele jeito, tá, irmão? Então aqui foi o contrário, os irmãos entender. O soldado ganhou o louvor,
E o rei me louvou. Vocês estão entendendo? Vamos lá. É aqui o início. Exatamente que Davi ia começar a pagar o preço. Aí, para mim, trazer para os irmãos entender, cada um de nós tem uma liderança. Porque nós somos uma família. Eu tenho, vocês são um casal, cada um tem também. Aí nós temos vizinhos. Aí nós temos o trabalho. Aí onde nós estiver. Então nós faz tudo dentro do padrão que Deus ordena. E vai chamar a atenção de alguém. Alguém vai gostar. Porque você é uma pessoa simples, humilde, honesta, ajuda, ama, ensina. Aí você vai chamar a atenção das pessoas que estão ali. Aí você vai ficar com aquela visão. Se for na sua casa, você é uma pessoa humilde, obedecendo a Deus, ama o marido ama a esposa e os filhos. Aí alguém que está ao seu redor não tem essa forma, aí a inveja daquela pessoa vai entrar, o espírito da inveja, ela vai dizer: fulano não presta, fulano só quer isso, fulano só quer ser tal. Os irmãos estão entendendo? É o espírito da inveja que está tomando posse daquele que está errado, daquele que está no lado da maldade. Porque quando é um casal bem unido, concílio bem unido, um casal que faz segundo o que Deus manda, é lógico, irmão, que os vizinhos vai ficar de olho na gente. Os vizinhos dizem: fulano não é fofoqueiro, fulano não gosta de mentir, não gosta de estar com essas coisas, mas ele é uma pessoa da igreja, tem decência, tem ordem, todo mundo fica ali. Então o espírito da inveja vai entrar naquelas pessoas que é exatamente descontrolada. É por isso que a gente vê hoje uma pessoa que anda certo sofrer tanto, porque aquele que está desmantelado vai se apossar o espírito maligno dele, e ele vai ser usado para destruir o lar, para destruir os filhos, para destruir a casa. Por quê, irmão? Porque Davi e Saul eram de uma casa só. Eles eram, aleluia, israelita. Eles eram de um exército só. Ele estava ali para batalhar, irmão, para defender a sua pátria. Mas a divisão foi dentro de casa. O espírito maligno entrou em Saul, e já para matar um que era considerado como filho dele, que era Davi. Olha para tu ver o evangelho, como ele ensina nós classificar aonde o maligno vai habitar. Pode ser dentro da nossa casa, por uma pessoa que dá lugar à maldade, dá lugar à perversidade, uma pessoa que é levada ao mundo. É lógico que essa pessoa é caminho das trevas. O inimigo vai estar nele, mas o inimigo não vai entrar naquele que tem temor, que obedece a Deus, que está ali no conhecimento da palavra. Ele não vai entrar, porque o diabo só entra no coração quando alguém abre para ele entrar. Davi não abriu o coração para o inimigo, mas Saul abriu o coração para o inimigo entrar. Como, irmão? Porque Saul, irmão, ele crescendo como rei, ele desobedeceu às ordens de Deus. Quando nós desobedecemos o que Deus ordena, aí o inimigo entra para governar aquela pessoa, aquela casa. Ou seja, qual é a ação? Aquela pessoa vai ficar irada, aquela pessoa vai ficar desgostosa, aquela pessoa vai ser encrenqueira, vai ser uma pessoa que vai trilhar no caminho do mal. Eu não era assim, não era enquanto o diabo não estava na vida, mas quando o inimigo entrou, ele passa a ser uma pessoa má. Porque nós só somos pessoas boas quando Deus está na nossa vida. Quando Deus sai da nossa vida, o diabo entra e nós somos pessoas más. Por isso que o evangelho vai ensinando. Aí nós estamos aqui, vendo aqui, olha no versículo 7.
as mulheres dançavam, destacava, chamava atenção. As mulheres, no tempo de Saul, elas dançavam, cantavam, aleluia. Qual era a música dela? Saul matou milhares. Saul matou milhares. Aí nós vamos para elas dividir a música agora. Aí ela dizia assim, olha só no 7, quando elas cantavam, ela dizia assim, e Davi, dezenas de milhares. Irmão, observe bem, é motivo para querer matar, para a pessoa querer matar uma pessoa hoje? Porque um monte de pessoas está ali a prova. É o que está acontecendo hoje, irmão. Nós só vamos ver quem tiver espiritual. Quem tiver carnal vai ver, é uma pessoa má, uma pessoa ruim, mas querendo matar o outro, não tem misericórdia. Vem clamar misericórdia, não, irmão. Nós vamos clamar a misericórdia de Deus pela nossa nação, pelo nosso presidente, porque é o diabo que é o nosso inimigo. Ele está usando as pessoas, e as pessoas nós não podemos exatamente não entender o que Jesus disse. Ore pelo seu inimigo. Ou seja, se alguém se torna seu inimigo, mas você vai ver aquela pessoa, você vai ver que você vai odiar o diabo e amar aquela pessoa. É isso que Jesus fazia. Por quê? Porque nós, em outrora, nós éramos ignorantes, pecando contra Cristo, rejeitando, blasfemando, fazendo tudo porque nós não sabíamos. Mas a partir que nós entendemos, aí nós estamos agora embaixador de Cristo, nós vamos defender Cristo, nós vamos defender a palavra, mas nós vamos andar na palavra. Por quê? Porque Cristo é quem vai lá em Satanás está e expulsa. É Ele que vai lá do mal e está e expulsa. Ele vai, mas precisa de quem, irmão? O que é que o Supremo, ou seja, para nós entender o Supremo Tribunal Federal, como é que ele vai agir hoje? É preciso que alguém chame a atenção dele. É preciso que o Ministério Público chame a atenção, vá lá. É preciso que um líder chegue lá e no ministério, e o ministério passa para o outro, ele vai lá e faz o quê, irmão? Insulta os ministros da Suprema. Qual? O que ele vai querer? Eu quero que o Supremo haja nessa área. Aí o Supremo vai agir, sabe por quê, irmão? Porque o Supremo foi insultado. Aí o Supremo vai reagir contra aquela pessoa. Aí nós entendemos aqui, para nós entender o que é de lei, para nós entender aqui. Aí nós temos também uma guerra na nossa vida. Aí nós temos que olhar para o maior, que é Jesus. Aí nós queremos a derrota do diabo, que ele saia da nossa vida, que ele seja destruído, que ele vá. Aí quer dizer, vai o quê? É aí, irmão, que nós vamos entender quando é que Jesus entra na nossa vida para dar a vitória. É quando nós honramos a Ele, entendemos que Ele é o Supremo, entendemos que Ele é o Senhor, entendemos que é Ele que tem autoridade para expulsar os demônios. Aí nós vamos orar, entrar em oração. Jesus, eu não estou aguentando. Jesus, o inimigo tem se levantado. Jesus, tem usado meu filho, tem usado meu amigo, tem usado fulano. Jesus, ele vai querer destruir a minha família. Aí você está levando, entendeu, irmão? Para uma grande defesa. Aí Jesus vai entrar e vai assumir. Porque só quem tem poder de parar o adversário é Cristo. Quem tinha poder de parar o espírito que estava em Davi? Ser humano? Ninguém, irmão, porque era o Espírito Santo. Mas em Saul, Davi cantava e o espírito parava. Olha só, é aqui que eu estou mostrando onde é que entra a inveja. Para os irmãos entenderem, Davi fez uma ação boa, mas Davi não pediu para as mulheres cantar, não. Aí entra Davi e entra Saul no meio daquela festa. Quem era o olhar das mulheres? O olhar das mulheres, irmão, estava exatamente para aquele que se via a Deus. Então ela dizia assim: Saul, como rei, né? Na palavra de assim, ele matou 1000. Mas ele exaltou Davi acima.
mas Davi matou os seus 10 milhares. Aí Saul não aceitou. Saul, não pode ele tomar a glória, ele tomar a frente. Aí nós vamos entender por que é exatamente aonde é que o inimigo entra no ser humano. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Aí vem o 8. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir este refrão. Está vendo, irmão? Isso é questão, isso é motivo de iniciar uma guerra. Isso é motivo de iniciar a destruição de uma família, de um lar, de uma casa. Não era motivo. Mas quem estava por detrás daquilo? O diabo. O diabo tem raiva de quem serve a Deus. Tem raiva de quem faz o bem. Tem raiva de quem é honesto. Tem raiva de quem dá preferência, referência a Deus. Porque o diabo, Jesus diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos, a visão de muitos. E o mundo inteiro, irmão, jaz no maligno. Qualquer autoridade que oferecer para a nação um prazer da nação, liberando, a nação vai abraçar ele, a nação vai querer. E ele só vai se destruir ali, não só vai resistir se a nação estiver dando apoio. E aqui nós estamos vendo que o povo de Israel, as mulheres já estavam abrindo aqui uma porta para que Davi se apresentasse como rei. E a inveja do rei, né, irmão, estava ali, manifestou, o inimigo entrou. Disse, não, vou querer matar Davi. Davi está tomando minha cadeira, está tomando minha posição, está tomando a visão aí. É aí que inicia. Porque, aleluia, quando Deus usa uma pessoa que ele começa a crescer, o diabo usa o mundo para destruir, usa as autoridades para destruir. Vai depender qual é o nível daquela pessoa que ela vai se apresentar na terra, porque a terra sempre teve o espírito da inveja, querendo destruir as pessoas. E hoje nós estamos vendo, está na nação, está no povo. A gente vê que até uma pessoa, quando faz um trabalho bonito, que começa a crescer, começa a ganhar dinheiro, está rodeado de inimigos, de pessoas com os olhos maus, de pessoas usando macumba, usando o espírito maligno para destruir aquela pessoa. É no trabalho, quando você é destacado, irmão, no seu trabalho, vai se levantar outras pessoas que estão ali dentro para querer, aleluia, deixar você lá embaixo. É aqui que nós vamos entender aonde os espíritos imundos estão usando o ser humano aqui na terra. É quando eles entram em ação para destruir, seja uma família, seja no trabalho, seja numa venda, seja num local desse. Por quê? Porque quando uma pessoa, ela se destaca, ela cresce, ela chama atenção, aí a nação vai chegar perto, e aquele que está lá perto, ele vai receber o espírito maligno. Para quê, irmão? É para arruar aquela pessoa. Isso eu via na feira. Quando alguém comprava uma coisa que era destaque de venda, aí aquela pessoa dizia assim: não venda para nenhum desses outros aí, eu vou comprar a sua mercadoria todinha. Aí eu dizia assim: faça o seguinte, a sua mercadoria vai ser conhecida, eu compro, meu vizinho compra, o outro compra, e você sai vendendo. Agora vamos aprender a trabalhar, porque nós somos vizinhos, nós temos as bancas vizinhos. Ele tem que entender que ele não vai ficar todo tempo aqui não, ele vai para outra feira lá e está só com a sua mercadoria, o outro vai para o centro lá e está só com a sua mercadoria, eu vou para outro bairro, lá eu estou só com a sua mercadoria. A sua mercadoria ela é vendida aqui para nós tudinho, mas nós vamos se dividir, a gente vai para o fertejo, a gente vai para uma cidade e vem para outra, quem vai perder é você.
que só deixa sua mercadoria no canto, mas se você vender para eles aí, você vai crescer, porque vai a sua mercadoria para vários lugares, entendeu, irmão? E ele disse, sabe que é mesmo, mas é porque perto de mim, perto de você, perto dele tinha outro, tinha um invejoso, para detonar a vida dele, para aquela pessoa ficar com aquela ruma de coisa, ter prejuízo, porque o fabricante ele paga ali daquele que está varrendo até aquele que está no último vendendo. Nós sabemos, irmão, que nós somos conjunto, nós dependemos exatamente um do outro. Aqui eu posso cortar aquela mercadoria, mas eu preciso da costureira, eu preciso do vendedor, eu preciso daquele que vai representar. Então nós temos que ter esse conhecimento. O nosso país não vai crescer, o nosso povo não vai crescer se o espírito de inveja tiver para derrubar. Nossa família não vai se destacar, não vai crescer se tiver o espírito de outra mulher ou de outro homem, ou seja, para dividir um casal. Ali vai eliminar, vai destruir o casal, e a família não vai crescer. Aquele casal ele vai sofrer, ou se vai sofrer. Por quê? Porque é o espírito da inveja, irmão. Não precisa de uma casa de macumba para estar batendo estambo ali. Não, ali é a forma deles. Ninguém tem medo não, deixa eles fazerem o que eles querem. Mas o pior espírito imundo é aquele que olha para você e tem inveja de você. É aquele que olha para a sua casa e quer destruir sua casa, tem inveja. Que olha para aquilo que você tem, ele tem inveja. Então, que aquela pessoa vai? Ele vai ter uma forma maligna nele, que vai lançar sobre a sua vida uma maldição, sobre a sua vida uma forma de não entender praga, para você perder, para você destruir, para você ser roubado. Então, irmão, como é que nós vamos se livrar? Nós vamos se brindar. Com quem? Com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos defender de toda malignidade. Pode se levantar todo inferno, mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerá diante daqueles que servem o Senhor. É isso que eu quero passar para os irmãos, brindar. Brindar é eu ter fé. Pode rolar macumba, pode rolar tiro, pode rolar. Eu estou brindado por Cristo, porque Cristo ele vê o invisível, e os espíritos imundos são invisíveis. E nós vamos entender que ele vai manifestar numa pessoa invejosa. Por que invejosa? Porque aquela pessoa, ela deu exatamente o seu coração para o inimigo operar. Aí começa a destruição, porque o diabo mata, mas ele usa uma matéria humana. Ele vai destruir, mas ele usa a matéria humana. Ele vai separar um casal, ele usa a matéria humana. Ele vai entrar no meio através da matéria humana. E é preciso nós entender que nós temos que ser brindados pelo Espírito Santo para nós vencer aquelas trevas que vêm naquelas pessoas. Aí nós vemos aqui. Então Saul ficou indignado. É o que acontece hoje, irmão. Uma pessoa indignada, uma pessoa que odeia, é um perigo. Aquela pessoa não perdoa nem o pai, não perdoa a mãe, não perdoa quem está perto. Ele só vai perdoar uma coisa mais alta do que ele, que tem aquilo que ele quer. Ele vai frear, mas ele vai sair destruindo, arrebentando tudo. Olha para os irmãos ver a história. Davi simplesmente estava ajudando Saul, e Saul estava com um projeto de matar sem ele saber, irmão. Muitas vezes tem esse projeto ao nosso redor, as pessoas querendo nos matar, querendo destruir sem nós saber. Mas se nós estivermos brindados com Cristo, Cristo vai ver e ele vai revelar. Aí onde é que você vai entender por que aquele que serve o Senhor não é confundido, ele é livrado onde ele anda. Aí o salmista diz que o Senhor acampa ao redor daqueles que temem, ele livra e guarda e protege, porque nós não podemos se defender daquilo que nós não vê. Ninguém vê o espírito maligno, a gente vê se conhecer que ele age pelo ser humano. É o ser humano que mata, é o ser humano que destrói.
Aí Saul ficou indignado, muito irritado, ao ouvir esse refrão. Sim, irmão, se nós temos uma liderança que não gosta de nós, os irmãos estão entendendo? Se os irmãos têm uma liderança que não gosta de nós, você acha que ele vai querer nós viver bem? Nós ter coisas boas? Não vamos, porque ele não gosta de nós. Mas se nós tivermos uma liderança que gosta de nós, aí nós vamos exatamente receber algo dele. Ainda vamos para a palavra diz assim: se o presidente, que hoje é o que nós conhecemos, porque não tem rei, não sei na Grã-Bretanha, não sei se eles, mas se o nosso presidente é um homem que conhece o nosso Deus, que teme o nosso Deus, que tem o mesmo projeto que nós temos, aí nós vamos ficar felizes, porque ele diz assim: quando o rei tema a Deus, toda nação se alegra. Para a gente chegar lá, aí nós entendemos, queremos ele fique reinando. Por quê? Porque ele tema a Deus. Se ele tema a Deus, é lógico que nós vamos ser felizes. Mas se o presidente, o nosso líder, o nosso comandante, seja quem estiver na frente, ele é um que exatamente obedece o diabo e não tema a Deus, aí o que é que acontece? A nação vai ficar triste. Por que triste? É porque ele vai aplicar o mal, o erro em cima das pessoas. Irmão, se o meu patrão não gosta de mim, já foi a minha oportunidade. Eu não cresço. Tudo que eu fizer, embora que eu faça certo, ele acha ruim. Porque não é o serviço, é a minha pessoa que ele não gosta. E se ele não gosta da minha pessoa, ele vai gostar do meu trabalho, ele vai gostar do meu serviço. É por isso que nós vamos entender, irmão, quando um ser humano tem um espírito nele, um espírito maligno, um comando maligno, um desejo maligno, ele ficou irritado. Aí o que ele disse? Ele exclamou aqui, olha, ele gritou assim: para. Aí ele vai explicar, os irmãos vão entender por que qual era a inveja de Davi. A Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares. Está vendo? Ó? A Davi atribuíram dezenas de milhares, e a mim só 1000. É aí que começou, irmão, a desgraça correr atrás de Davi. Glória a Deus. E continua assim: o espírito da inveja estava na pessoa de Saul. Mas a mim somente milhares. E continuava assim. E nós via que Davi se entregou. Ele se entregou à maldade. Davi não, Saul se entregou à maldade. E, irmão, quando uma pessoa se entrega ao mal, ele vai até a morte. É por isso que nós temos que sair perto dessas pessoas, porque ele vai até a morte. Quem estiver perto dele vai, é mulher, é filho. A mulher fica escrava, temendo de medo, fica com medo, não fala nada. Aí entra a depressão. Por isso que tem muita gente deprimido, com depressão. Quando Jesus chegou, Jesus olhou para a humanidade, estava lá o povo deprimido. Ele disse: vinha a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados. Porque Jesus estava com essa visão, irmão, que a nação, o povo, hoje nós temos uma nação oprimida, uma nação que é doente, uma nação que o governo, se ele fosse mesmo
cuidar da saúde desse povo era só para a saúde. A gente vai numa clínica, a gente vai num hospital, a gente vai num posto. Irmão, é meio que você entrar numa festa grande, ter tanta gente. Você vai no posto, você consegue uma ficha para falar com uma pessoa ali. Consegue falar, mas para ser atendido é 1 ano, é 1 mês, é 2 meses, é 3 meses. Mas por que é, irmão? Porque nosso país, nosso povo estão todos com a depressão, porque as nuvens negro maligno está fazendo assim, oprimindo, que é para o povo ficar sujeito às trevas, sujeito à maldade, à perversidade, as pessoas ficar com o coração cheio de ódio, cheio de fome de vingança, porque o diabo está agindo de uma maneira no nosso país. Imagina os outros países, que a gente vê eles se destruindo, eles se matando, a gente vê pessoas se suicidando, a gente vê pessoas ali amarradas de bomba e morre. Está vendo, irmão? Mas está ensinando a palavra de Deus a gente se brindar, porque nós estamos num país que não há diferença de outro país aí que estão bombardeando, não, irmão. Nós estamos num país que não há diferença de uma guerra, não, porque nós estamos numa guerra, aleluia, espiritual. É uma guerra espiritual, é pior do que uma guerra física, porque a guerra física, os soldados estão lá matando, estão lá morrendo, estão ali corpo a corpo, mas uma guerra espiritual é diferente. O país inteiro está aí, irmão, nesta guerra. Nós não sabemos como sair dela. Aí a Bíblia mostra que nós temos de se brindar, pedir a Deus a misericórdia, porque o Senhor, Deus, vai entrar em ação contra qualquer nação, exatamente, que se entrega ao maligno, qualquer nação que bote o maligno como Deus, qualquer nação que despreza o Senhor, Deus vai agir. É o céu que vai se abrir, Deus vai agir com qualquer nação, porque nunca a nação se levantou contra Deus para ela existir. Ela era eliminada. Todo ser humano que se levanta contra Deus, ele é exterminado na terra, ele é tirado da terra. Mas o homem persevera quando ele vai e busca o Senhor. Disse: dia em diante, Saul começou a nutrir num forte sentimento de inveja. Irmão, dia a dia, o versículo 9 diz aqui, que o próprio, meu irmão, preste bem atenção que a palavra aqui diz, dia a dia, Saul ia deixando se nutrir, se enchendo da maldade. Quanto mais ele ficava cheio da maldade, da perversidade, mais Davi corria risco de morte. Então ele estava aqui, irmão, trabalhando dia e noite para destruir um ser humano. Por quê? Porque esse ser humano, na visão dele, era o que ia tomar o lugar dele, era que ia ser o rei da nação. Ele ia ser estipado, ia tirado, ia ser esquecido. É isso que acontece no nosso trabalho. Alguém que vê você crescendo e ele diminuindo, mas deixa que é a maldade que está nele, porque poderia muito bem os dois crescer juntos, servindo ao mesmo Deus. Porque que nosso trabalho aqui, ele tem esvaziado, porque Deus não é com aqueles que são divisores, não é com aqueles que têm perversidade no coração, não é com aqueles que abandonam a adoração, com aqueles que são pessoas que adoram o mundo pela forma deles querer, porque é diferente. Aquele que serve o Senhor, ele é humilde, ele é pacato, ele é simples, ele é aquele que espera
que Deus ordene para ele agir, ele não age antes de Deus mandar. Então, por isso que Deus tem revelado que ele tira todos da face da terra, todos aqueles que vão a ele com uma forma de glória falsa, com uma forma de adoração falsa. Deus, ele é a verdade, não aceita nenhum tipo de adoração que se envolva o maligno lá no meio. Por isso que a palavra de Deus diz assim, irmão, para o cristão é o sim, sim, e o não, não. E o que passa dessas duas é do maligno. Por isso que eu digo para os irmãos, por isso que a Bíblia está dizendo aí, muitos são chamados, poucas escolhidas. Sabe por quê, irmão? Porque são poucas pessoas que dão reverência, que adoram. São poucas pessoas que sabem o que é servir a Deus. Servir a Deus, irmão, é quando nós entendemos, é o resto da nossa vida. Não precisa barulho, não precisa correr, não precisa mostrar vaidade. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, cada dia, ela vai nutrindo o nosso coração. Cada dia, ela vai ensinando a nós subir um degrau, a nós subir, e lá na frente nós estamos mais perto de Deus, mais perto dele, mais humilde, mais respeitador, mais reverente, mais longânimo, porque tudo isso é de Deus. Glória a Deus. Então, para ser servo de Deus, tem de aprender primeiro a conhecer quem é Deus, para poder você saber como derramar-se diante dele e adorar ele. As pessoas eles não temiam Jesus, porque eles sabiam que Jesus era um homem, mas ele não entendia, pela Bíblia que lá eles tinham, ele não entendia que Jesus ele vinha como homem, com sangue e carne. Mas ele dizia, é um falso profeta. Jesus até, junto com os seus discípulos, irmão, preste bem atenção, que Jesus fez uma pergunta assim, o que vocês acham de mim? Aí ele diz assim, um diz que tu era o João Batista, que morreu e ressuscitou. Um diz que tu era o profeta Elias. Um diz que tu é A e diz que tu é B. Aí Jesus olhou para Pedro. E tu, Jonas, Pedro? Aí Pedro disse, Senhor, tu é o Filho de Deus. Aí qual foi a aprovação por Deus? Que nós olhamos para Jesus, quem foi aprovado? Foi Pedro. Porque Jesus disse assim, Pedro, nem foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha aí, irmão, nem a carne nem o sangue te revelou. Quem te revelou que eu sou filho de Deus é meu Pai que está no céu. Aí nós vamos entender, para tu ter uma revelação, para tu entender algo de Deus, é necessário que Deus coloque em tu, irmão. É necessário que Deus revele. Eu não posso falar nada de Deus, nós não fomos lá. Nós estamos apenas aqui nas escritas. É por aqui que nós deveremos falar. É por aqui que nós deveremos ser aprovados. Mas algo Deus quiser, Deus revela. Aquilo que Deus quer que nós entenda. A Bíblia diz que nada acontece sem antes ser revelado aos pequeninos. Deus revela a nós, se Ele quer nos usar, Ele revela, Ele fala, Ele está no nosso coração, Ele nos conduz. Nós somos a matéria, tempo e morada do Espírito Santo, mas nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, não é para bagunça, é para ajudar uns aos outros. Quando Deus está na vida de um ser humano, o ser humano, ele é pacato, ele é humilde, ele é manso. A gente olha aqui para a vida de Davi, irmão. Quanto mais Saul queria matar Davi, Davi ficava na tranquilidade. Olha o que acontece aqui, ó.
manifestação na vida de um homem que está malignamente. Davi ali, tranquilo, tocando, conversando. Só que Davi já estava na mira. Davi nem sabia que isso ia acontecer com ele. Ele estava ali de frente. Aí o versículo 11 diz: de repente Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Irmão, se Deus não tivesse na vida de Davi, aquela lança tinha cravado ele na parede mesmo. Quantas vezes, quanto livramento nós tivemos, irmão? Mas é porque nós colocamos nossa fé em Cristo, nós somos blindados pela fé. O diabo lança alguém para destruir, mas nós estamos blindados. A nossa fé nos brinda em Cristo. Aí ele entra com toda defesa. Por quê, irmão? Porque nosso Deus é onisciente, onipresente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Ele está presente aqui. Isso quer dizer que Ele está conhecendo tudo. Porque a onisciência é um que está tanto aqui na nossa igreja, Ele está no Brasil, Ele está nos Estados Unidos, Ele está no Japão, Ele está em todos os países. Isso quer dizer que Ele está no alto do céu, mas Ele está aqui na nossa vida. Ele está presente aqui para dar exatamente o livramento àqueles que Ele honra, o livramento àqueles que se dedicam pela fé e coloca a tua fé no Senhor. Muitas vezes a gente está despercebido e o maligno entra para destruir. Aí Deus disse: aí não, viu? Não toca nele não, não toca nela não. Aí você acha que o espírito maligno não está vendo o anjo? Você acha que o espírito maligno não está ali para tocar e ele volta para trás? É com medo de quem? Do soldado? Com medo da autoridade? Não, ele voltou porque tem uma ordem celestial dizendo: esse daqui é meu, eu brindei, o meu sangue cobriu ele, sai de perto, vai para outro canto. Aí nós temos que ter a fé, irmão, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, livra-nos, guarda e nos protege. Nós vamos retribuir a Deus. Obrigado, Senhor, por esse livramento. Porque nós estamos que nem criança, irmão. É Deus que fica cuidando de nós todo o tempo. Porque nós não temos a condição de se livrar daquilo que nós não vemos. Só Ele livra. O inimigo que vem nas nossas costas, o inimigo que vem na nossa frente, tanto faz, é treva. Mas o Senhor é um Deus que vê todas as coisas, em todos os lugares. Por isso que Davi estava lá. Quem deu a defesa? Davi, para se livrar daquela flecha tão perto. Quem foi que fez a defesa? Foi Deus. Porque Deus tinha um projeto na vida de Davi. Davi não podia morrer. Saul lançou e disse: eu vou cravar ele na parede agora. Porque você vê a flecha, irmão, a ponta é de ferro, mais de pau de ferro, amolada. Onde bate, derriba ali o fato. Era a arma que o rei estava ali pegando ali. Era a espada do rei. E ele lançou muitas vezes aquela flecha ali, cajado direto. E ele é treinado. Na hora que ele lança daqui para aí, irmão, é meio que ele está bem pertinho. Davi se esquivou, porque é a defesa dele ali, foi o Senhor que tirou ele de frente daquela flecha. Porque aqueles que exatamente Deus tem projeto para continuar que nem Paulo, a morte não toca, o diabo não toca, ninguém toca, porque Deus disse: vai, Paulo, vai, porque o
sou contigo. Vai, Paulo, aonde tu estiver, eu estou ali para te defender. No meio dos reis, abre tua boca. Eu coloco a palavra, porque é eu que vou falar com ele. É a autoridade que sobe o tom e fica exatamente machucando aqueles que servem a Deus. Não é nós que vamos falar, é Deus quem vai mandar a resposta. É Deus quem vai falar na boca do mais pequeno para confundir aquele que é grande. Por isso que nós deveríamos, irmão, colocar nossa vida totalmente, porque Davi fez uma aliança. Davi era diferente. Davi estava diante da morte todo o tempo. E será que nós também não estamos, irmão? Será que nós estamos isentos? Nós não estamos isentos, irmão. A nossa defesa é o Senhor, a nossa força é o Senhor, a nossa blindagem é o Senhor. É Ele que faz toda a nossa defesa. Porque nós sempre que uma criançazinha dessa, irmão, nessa terra, porque o inimigo pega a hora que ele quer, mas sabe que o inimigo não pega aqueles que servem com sinceridade do Senhor, porque o anjo de Deus está ali acampando dele, o anjo do Senhor está ao redor, os demônios que chegam, os espíritos que chegam, o anjo bota eles para correr. Não toque nele, porque eles são lavados pela fé no sangue de Cristo. Eu nunca vou morrer, mas Paulo fez 13 cartas e Jesus diz assim: Paulo, eu digarei até enquanto tu vais sofrer por amor a mim. Irmão, a nossa vida é Deus que determina. Ele tanto coloca para nós ter uma vida longa, como nós temos uma vida curta. Você sabe o que Paulo usou para os Efésios? Capítulo 6, Paulo diz assim: olha, honra teu pai e tua mãe, para que teu dia na terra seja acrescentado. Isso quer dizer, cumpra a palavra de Deus, o mandamento de Deus, que na terra tu vai viver mais. É desse jeito. É desse jeito. Quem não cumpre, quem não é zeloso, quem não está diante da palavra, ele é como uma tempestade, é que nem um vento, é que nem um tsunami. Se levanta com força, mas acaba depois. Por isso que é tanta gente aí, irmão, que se levanta com força, abrindo igreja, mas eles não têm conhecimento da verdade, eles fecham depois, eles ficam envergonhados. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles homens, eles são que nem tsunami, eles se levantam até mesmo para destruir outros. Aí aqui no versículo 2 diz assim, ó: Saul alimentava também um grande medo de Davi. Aí Saul queria matar Davi, no mesmo tempo ele tinha medo. Agora por que ele tinha medo? Porque Saul, irmão, agia na hora que o espírito maligno agia na vida dele. Aí aqui na palavra de Deus, o medo dele, porque ele sabia que Davi, que Yahvé estava na vida de Davi. Vamos ler o versículo 12. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, ou o Senhor, estava com ele. Está vendo, irmão? Tu acha que o diabo não vai ter medo? Vai temer, respeitar você? Sabendo que tu é uma pessoa que serve ao Senhor? Tu é uma pessoa que honra a Deus? Tu é uma pessoa que tem uma fé e ele sabe? Sabe por que o diabo sabe que nós temos fé, irmão? Sabe que nós honramos a Deus? Sabe por quê? Porque ele é aquele que age na perversidade, que age na prostituição, que age na mentira, que age na idolatria, que age em todas as áreas. Aí ele sabe que em nenhuma dessas áreas tu gosta. E já que tu não gosta daquilo que ele dá, que ele manda, ele vai dizer: não, esse daí serve o Deus dele diferente. Ele vai saber, porque é um crente que se prostitui, que traz mulher, que faz essas coisas, ele não vai temer a Deus.
Porque ele está servindo o diabo nas suas ações. Ele está servindo o diabo na sua forma de pecado. Ele está servindo o inimigo. Agora a misericórdia de Deus é que tem sustentado a ele, irmão. Sabe para quê? Para que ele reconheça, para que ele veja o erro e peça perdão e pare de fazer. Está entendendo? É por isso que hoje os crentes estão nem aí, irmão. Os crentes, muitos, não todos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados porque é o que sobe. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor entrarão no reino do céu. É aí, irmão. Porque numa igreja dessa nós sabemos quem é uma pessoa que tem fé ou que não tem. Por quê? Porque nós vamos entender quando aquela pessoa for provada. Quando aquela pessoa vier ser atacada pelo maligno. Porque todo cristão que serve verdadeiramente, que adora o Senhor, ele é paciente. Por que paciente? Porque ele confia no Senhor, ele deixa Deus agir. Ele não vai agir não. Ele só age na hora que Deus manda. Ele tem humildade. Porque o próprio Jesus essa é as características de qualquer cristão. É a humildade, é o amor, é a simplicidade, é a esperança, é a paciência. Porque tudo isso Jesus tem. Nós temos de ter as características do nosso mestre. Aí nós vemos que o versículo 3 vai dizer: por isso Saul afastou-se e o estabeleceu na chefia de uma tropa. O que isso quer dizer, irmãos? Davi tinha um pouco de medo, conhecia que Deus estava na vida de Davi. Aí ele parava, chamava Davi, fazia aliança com Davi, colocou Davi aqui de frente à guerra, da batalha. Aí Davi foi para a batalha com os filisteus, muitos soldados, e os soldados de Davi, do comandante, né, que ia, Davi tomava a frente. Como Deus era com Davi, e eliminava todos os inimigos. E Davi voltava com os soldados tudinho. Aí isso aí, irmão, era onde despertava também aquele medo, né? Porque ele sabia que uma guerra não é fácil. Uma guerra pode morrer tudinho. Mas aqueles que eram fiel, aqueles que estavam na direção de Deus, quem luta na guerra, porque a guerra não é nossa, irmão. A guerra é do Senhor. Ele é o general de guerra. A batalha pertence a Ele. A guerra é dele. É Ele que vai. Então quando nós estamos na guerra, os anjos estão lá lutando por nós. Os anjos, ele lutava ali, irmão, a favor de Israel, porque Davi era o homem que ia assumir o reinado. Davi honrava a Deus. Quando Davi estava na guerra, todos que estavam ali tinham de respeitar, porque Davi estava naquele momento com a espada pelo Senhor, e a espada funegante ia matar o adversário, ia matar e destruir. Davi voltava com o seu exército. Aí Saul ficava alegre, feliz de ver aquela nação ali vitoriosa, o inimigo todo morto. Agora vai lutar contra Davi, vai lutar contra o que serve a Deus, vai se levantar contra aquele que é fiel a Deus, para ver se a espada do Senhor não vem contra esta pessoa. Porque todo aquele que se levanta contra o servo de Deus, ele é envergonhado, porque Deus, ele é com aqueles que são fiéis, irmão. Pode ser o rei, pode ser o mendigo, pode ser a nação, pode ser um só. Ele é o Deus da verdade, é o Deus fiel, é o Deus da balança fiel. Por isso que a gente vê aqui, irmão, eu até falando aí para um certo liderança de ir para as coisas da maldade, eu digo, eu nunca vi biblicamente os servos do Senhor, os reis que serviam ao Senhor, perder uma batalha. Nunca. Nós não temos na Bíblia nenhum, irmão. Aqueles que perderam é porque eles traíram, é porque eles pecaram, é porque eles saíram da presença de Deus. Mas nós sabemos que nenhum Deus deixou eles voltar envergonhados. É tão sério que Deus mandou segurar a mão de Moisés assim, olha,
a guerra está troando lá, deixa a mão de Moisés assim, ó. É por ali que eu estou agindo. Moisés cansado, já velho, estou ali, e ele segurando as mãos de Moisés ali, e os soldados matando os adversários lá. Amaleque com 180 mil soldados, deitados de noite para atacar Israel, que eram os soldados da Síria. Aí o que é que acontece? Não ia ter guerra mais, porque os 180 soldados estavam tudo morto lá. Quem matou um aí, veio e matou tudinho. Isso chama atenção para nós honrar o nosso Jesus e ser pacato. A gente tem que ter tranquilidade. Quem confia no Senhor é como os montes de Sião, não se abalem. Ele é firme, ele permanece. Porque para nós dizer que servimos a Deus, precisa nós estar se apresentando, nós estar gritando. Nós servimos a Deus ocultamente, só nós. Agora nossas ações é que vai mostrar a nossa forma de nós acreditar. Eu vou acreditar, porque as pessoas acreditam em mim, só eu gritando. Deus não é bobo. Deus não vai atender por nós gritar ou falar, porque Ele nos deu o intelecto. Nós temos que ter essa razão, nós temos que ter consciência, nós temos que saber que eu parado no silêncio, com os olhos fechados, falo com Deus. Por isso que Ele diz, orar sem cessar. Tu está trabalhando, tu está orando. E o diabo não vai tocar ali, porque ele sabe, irmão, quando o crente está fiel, ao redor dele está a luz. Quando o crente está confiando e honesto, ao redor dele está a claridade. Porque Jesus disse assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me tiver estará na luz. E se nós estiver na luz, verdadeiramente nós estamos diante do Senhor com sinceridade, com fé e com verdade. Quem quiser acreditar na gente, acredite. Quem quiser olhar e ver que a gente é crente, que diga. Mas eu tenho compromisso com a verdade. A minha alma é quem vai chegar sozinho diante do Senhor no dia do juízo. Então eu faço enquanto eu estou aqui, para que Deus receba a minha forma de adoração. Porque quando eu honro Deus, eu estou adorando. Quando eu sou fiel a Ele, eu estou adorando. Quando eu rejeito as coisas do diabo, estou adorando o Senhor. Quando eu fico ali, colocando o meu espírito na presença de Deus, eu estou levando a minha fé e confiança ao Senhor. Por isso que nós temos de aprender o que é adorar a Deus. Para aprender a adorar a Deus, tem que saber primeiro quem é Ele. Deus não é Deus de brinquedo, Deus é um fogo consumidor. Todo aquele que andar fiel, ele vai chegar diante da fidelidade de Deus. Mas muitas vezes queremos mostrar que somos verdadeiros através das mentiras e das emoções. Mas as emoções é que nem algo passageiro. Tudo passa. Porque o crente pode ser bem novinho, mas ele vai ter que ser crente até os 100 quando ele estiver aturando, quando ele estiver perseverando. Crente é toda hora. Crente não é só na igreja. Crente não é só diante. A Bíblia está em casa, mas dentro dele está lá. Ele está orando, ele está buscando, ele está falando com o Senhor. Ele está andando, ele está falando ali. A Bíblia é só o momento de nós reunir nesse chamado casa de oração, que eu venho em abas escritas. Irmão, aqui eu estou diante das escritas, mas antes de eu ler ela, eu já botei ela aqui dentro, já ando cumprindo, já ando obedecendo, porque, irmão, a lei, para mim ser um advogado, eu tenho que saber a lei, botar aqui dentro, eu tenho que saber tudo daqui da Bíblia, botar aqui dentro, mas quando eu estiver lá, então, irmão, ali fazendo, colocando em prática, eu vou botar a lei em prática. O advogado só bota a lei em prática quando ele vai entrar numa ação, o juiz, quando ele vai entrar numa ação. Todos que vão entrar numa ação, eles botam a lei, e a lei, todas elas, resumindo, está tudo dentro da Bíblia, porque é o único livro que forma advogado, que forma juiz, é a Bíblia. Só que eles não vão na direção que nós estamos indo, porque nós estamos aqui, irmão, para
trabalhar para ninguém não. Nós estamos aqui para nós salvar o nosso espírito, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, dedicar a Ele a nossa fé, qual Ele chama nós de crente diferente, de cristão, os evangélicos, fulano e tal. E eles não vão falar da Bíblia, porque a Bíblia está na casa dele, a Bíblia está lá no currículo dele, a Bíblia está lá no livro de assinatura dele, a Bíblia está lá no dia que ele for jurar a ser fiel à lei, a ser fiel ali à bandeira. A Bíblia estava lá, porque a Bíblia está na terra para todos que vão fazer o juramento, ou um casamento na igreja, ou lá no juiz, a Bíblia está lá, aberta, e todos vão fazer o juramento diante da lei que aqui está, que seja na igreja, que seja em qualquer outro lugar. Mas as escritas, elas vão servir, não é só dentro da igreja, elas vão servir aonde alguém der a ela a forma delas ser de Deus. Por isso que eu até disse o casal, não casei na igreja não. Eu digo, mas quando você casou, eles botaram um caderno, o juiz botou um caderno, um livro de algum autor. O que foi que ele botou? A Bíblia. Então, o juiz botou a Bíblia porque ele sabe que toda lei, casamento de família está na Bíblia. Não adianta o juiz falar da Bíblia, porque sem ele conhecer a Bíblia, ele nunca é um juiz, nunca é advogado, nunca é formado, porque as leis foi Deus que colocou, está aqui, irmão, para todos que seja crente ou não. A diferença nossa é que nós vamos por Jesus pelo seu ensinamento, pela sua palavra, freando as coisas do diabo na nossa vida e dando continuidade a Cristo, não é verdade? Então nessa noite quero aqui, irmão, deixar alguns versículos para nós fechar, observando que Davi sempre alcançava grande sucesso. Olha aí, versículo 16, alcançava sempre sucesso. Saul deixava o seu temor crescer. Davi tinha sucesso e Davi deixava o ódio crescer. Olha a diferença. 16, terminando essa passagem. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir o seu exército, mas nas batalhas, e o trazia de volta. Está vendo? Não tem como as pessoas não amar o servo de Deus, porque Davi, ele ia para uma guerra, as mulheres ficavam felizes. Por quê? Porque elas confiavam que Deus era com Davi e a guerra ia ser ali, Deus ia tomar a frente, os maridos dela não iam morrer, iam voltar tudinho. E todos estavam ali de volta, junto com Davi. Não ia ficando viúva, viúva só fica, irmão, aleluia, quando aquele que está na frente, ele não serve a Deus, porque ele serve o mal e vai lá para a morte. Mas nós servimos a Deus, Deus protege, porque em casa Deus sabe que a mulher precisa do marido, lá ele sabe que ele precisa ir para a guerra, então ele está lá servindo ao país, vai lá e derrota o inimigo, aí ele volta para sua casa e vão fazer aquela festa em adoração ao Senhor. Porque Davi, quando chegava e depois dele ir ouvir, ele ia acender ali o altar e levava o novilho para adorar o Senhor. Era assim. Mas Saul era diferente, não tinha mais Deus, procurava macumba, ia lá, o espírito saía, levantava e dizia a profecia lá, até que no dia que ele foi a última, e o espírito lá a primeira vez, e o espírito disse que ele ia para a guerra e ia morrer. Morreu ele, morreu os filhos, morreu o soldado, morreu tudo. Está vendo, irmão? Trabalhar para o diabo é só derrota, irmão. Agora trabalhar para Jesus é só vitória. Então nós vemos que Davi, quando ele estava ali fazendo, era só sucesso e a vitória. Por isso que nós estamos aqui tendo a vitória. E aonde Deus está, aqueles covardes, aqueles que não acreditaram, vão voltar para adorar o Senhor. Porque era assim que acontecia em Israel. Eles perseguiram muito Davi,
mas ele via que Deus era com Davi. Aí aconteceu, quando Saul morreu, aí o que aconteceu? Eles foram atrás de Davi, se juntaram com Davi e dizia: Davi, tu é o nosso rei. Por quê? Porque Deus está contigo. É assim, irmão, que nós deveremos orar, pedir a Deus pelo nosso país, porque há um principado muito grande que Deus me revelou, que Deus me mostrou e eu estou vendo acontecer. Mas todas essas pessoas, como na revelação, queriam fugir e não tinha mais como fugir, porque Deus já tinha visto e avisado tudo. E eles começavam a exatamente para se cumprir exatamente a punição daquelas pessoas, porque aquele que exatamente já tinha visgado tudinho, não tinha mais como fugir, só resta para eles o que, irmão? A punição. Para aqueles obedientes só resta a punição. Então, agora vai começar o tempo da punição, vai começar o tempo, né? Porque o tempo muda, há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo daí, há 5 anos que nós vem chorando, há 5 anos que a gente vem se despedaçando aqui, orando, pedindo a Deus. Agora Deus vai acalmar a tempestade e vai mostrar que Ele é o Senhor, Deus do céu e Deus da terra, para todos eles se envergonhar e saber que tem homens e mulheres de Deus nessa terra ainda falando com o Senhor. E eu creio assim, e que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. Então fique de pé e vamos agradecer a Deus, só para os irmãos entenderem que você, irmão, tem muita perseguição, tem muita gente olhando para você, tem inveja, mas você fica confiante, porque você está sendo brindado pela sua fé em Cristo, revestido. Simplesmente o culto que nós fazemos, Deus recebe, porque Ele recebe aquele que vem dele. Que nós temos fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então oramos, agradecendo nosso Deus pela nossa vida. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, nesta noite pela Tua palavra. Obrigado pelo que Tu tem revelado. Obrigado pela paciência. Obrigado pelo entendimento, pela sabedoria. Ó Deus, ainda que nós ande nesse caminho, nesse mundo, errando, sendo infiel, mas diz a Tua palavra que Tu és fiel sempre. E aqui estamos carentes, precisando do Senhor na nossa vida. Que o Senhor faça sempre esta forma de brindagem, para que o inimigo não nos veja, para que o inimigo não nos alcance, porque só o Senhor Jesus está no nosso coração. Ensina cada dia a interpretação da Tua palavra, e que nós tenhamos sempre a paciência, para que nós vençamos a forma de luta, de batalha espiritual. Quero nas Tuas mãos entregar, ó Deus, a nossa vida, os nossos familiares, nossos filhos, todos aqueles, Pai, que estão na igreja, os irmãos, as irmãs, diácono, presbítero, os Teus servos que aceitaram a Cristo. Mas eu quero também colocar toda a nossa nação, todo o nosso país, Senhor Deus da glória, todos aqueles que olham também para esse país com bom olhar, acreditando no Senhor, que olha para Israel, aonde ali inicia todo o Evangelho. Que o Senhor abençoe aquela nação, que abençoe a nossa nação. Toma em Tuas mãos, Senhor, o nosso presidente, coloca nele o Teu prumo. Toma, ó Senhor, os ministros da Suprema Corte, que também coloca neles o Teu prumo, porque a justiça, meu Pai querido e amado, só o Senhor pode fazer, porque Tu tem levantado as autoridades para, sim, meu Deus, ele julgar o erro. Mas nós estamos vendo a injustiça, o império já reinando no nosso tempo também. Mas Tu é a nossa justiça, Tu é a nossa força, Tu é a nossa alegria. Abençoa, Pai, toda a nossa nação, todo o nosso povo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Isso nós pedimos e cremos pela nossa vitória, em nome de Jesus.
Assim leva o teu servo para casa, abençoando eles na ida, na volta, onde eles estiverem. Pai querido, em nome de Jesus, pois nós sempre estamos aqui, firme, porque o nosso Deus é firme. Nós estamos com a vitória, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. Pois a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas todos os dias. Diga amém e graças a Deus, que Deus te abençoe. E se Deus quiser, estou aqui sempre com esta palavra para todos, em nome de Jesus. Mateus, já estava com saudade de você, Mateus. Meu amigo. Tá com saudade de tudo. Tá não, ela já terminou. Ó,